Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Tassiano Medrado. A partir de hoje, eu estou criando um quadro chamado Desmistificando a Matemática, com o professor Tassiano Medrado. Por que a minha ideia de trazer para vocês esse quadro? A gente sabe muito bem, todos nós sabemos que a matemática sempre foi o bicho-papão, né, de todas as disciplinas. Mas a matemática ela é uma disciplina tão fácil quanto o português, quanto história, quanto geografia, né, química, física. O grande problema é que os professores de matemática de antigamente, que me perdoe, muitos já morreram, eles tinham uma forma de apresentar a matemática como sendo uma ciência muito difícil, porque isso os valorizavam mais do que em relação aos outros colegas das outras disciplinas. Na verdade, professores de matemática se achavam os deuses, né? Se achavam os onipotentes, oniscientes, onipresentes. E se achavam sabe tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo na matemática, né? Eu mesmo tive alguns professores de matemática que faziam questão de mostrar que eles eram realmente o cara, né? E também a forma como eles passavam os conteúdos, na maioria das vezes decoreba, né? Eram professores que se baseavam mais em decoreba de fórmulas, deduções de fórmulas, sem explicar. A matemática, pessoal, tudo se explica. A matemática é uma ciência exata. A matemática não é uma invenção. Vou trazer para vocês nesse primeiro episódio um assunto muito bacana. Certa feita, eu estava como professor substituto da Univasf dos cursos de engenharia, de todas as engenharias. Elétrica, mecânica, da computação, de produção, engenharia civil. Eu passei lá na Univasf de 2013 a 2015 como professor substituto. Tá? E me lembro muito bem que em uma das minhas aulas, num curso de engenharia, me parece que engenharia elétrica, eu fiz uma brincadeira com os alunos. Eu disse, vocês estão aqui, vão ser engenheiros elétricos. E engenharia exige muito cálculo. Né? Nós vamos ver aqui cálculo integral, nós vamos ver aqui limites, derivadas, né? Enfim. Mas eu queria trazer para vocês o seguinte, eu queria trazer para vocês uma provocação. Alguém sabe me responder por que 2 elevado a zero é igual a 1? Eu queria que vocês me justificassem com conceitos matemáticos, lógicos matemáticos. Deu um tempozinho tal, ninguém se manifestou. Aí eu me lembro que uma aluna disse, professor, o meu professor disse que isso é uma convenção. O que é uma convenção, pessoal? Convenção é uma hipótese tida como verdadeira e aceita, sem demonstração, sem exigir necessariamente uma demonstração. Na verdade, você que está me assistindo também passou por isso quando vocês estudaram lá, nos anos iniciais, logo que vocês começaram a estudar potenciação, uma forma de expressão e de representação de um número, a potenciação, e aí o professor foi falar sobre as propriedades da potenciação, e a primeira que ele colocou para você foi 2 elevado a zero é igual a 1. E aí ele deve ter dito assim, por que, professor? Porque isso é uma convenção. E aí eu vou botar uma interrogação. E você ficou com isso na cabeça. E você levou isso até hoje. Até hoje você, alguém perguntar quanto é 2 elevado a zero é 1. Por quê? Não, porque é uma convenção. Não é, gente. O 2 elevado a zero a 1, ele vem das propriedades operatórias da potenciação. Né? A potenciação é a forma de expressar um número onde eu tenho uma base e tenho um expoente, ou seja, expressar um número onde ele é elevado a uma determinada quantidade de vezes, tá? Multiplicando por ele vai dar um resultado. Tá? Então, A elevado a N, isso aqui é uma potência. Beleza, tudo bem. Sabido disso, vamos explicar então porque 2 elevado a zero é igual a 1 e você agora vai compreender porque 2 elevado a igual a 1, porque matemática não se decora, gente. Matemática não tem essa coisa de se decorar. Matemática se explica.
Por isso que eu estou desmistificando a matemática. E trarei para vocês novas surpresas que vocês irão dizer, ô professor, e era assim? Era. Tá? Então vamos lá. Explicando então. Todo número natural, que eu vou chamar de n, dividido por ele mesmo é igual a 1. Vocês concordam comigo? E todo número natural ele tem um expoente 1. Concordam comigo? Qualquer que seja o valor do número aqui, tá? Ou fração, ou número negativo, ou número positivo, todo número elevado a 1, todo mundo é elevado ao expoente 1, tá? É igual a ele mesmo. Então, a multiplicação de um número por ele mesmo é igual a ele mesmo. Então, vamos lá. Aí a gente vai agora recorrer para uma propriedade chamada divisão de potência. Quando eu tenho dois números dividindo por ele mesmo, tá? Então eu tenho A elevado a N dividido por A elevado a N. O que é que diz, então, a regra da divisão de potência? Que eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então isso vai ficar A elevado a zero. Perceberam aqui? A elevado a zero. Vou até botar com uma corzinha diferente aqui. Então isso vai ficar igual a A elevado a zero. Ora, pessoal, a explicação está dada na sua lógica matemática. Aí agora ela tem razão. Então, ora, se todo número elevado a um expoente é igual a 1, e eu aplicando a propriedade da divisão de potência, ele vai dar igual a zero, então significa que, por equivalência matemática, de lógica matemática, significa então que A elevado a zero também vai ser 1. Perfeito? Então, pessoal, está explicado aqui para vocês de forma muito simples o que todo número elevado a zero ele é igual a 1. Só uma observação. Lembre sempre que o número tem uma situação aqui, que a gente precisa observar. Existe uma especialidade, que é o quê? Todo número elevado a zero com exceção do zero. Então, o zero elevado a zero, na matemática, né, ele é considerado uma indeterminação. Tá? A gente não tem essa solução matemática. Tá? Porque eu não posso dizer que nada elevado a nada vai dar alguma coisa. Se eu não tenho nada elevado a nada, eu não posso ter um pincel. Concorda, pessoal? Então, isso é uma indeterminação. Agora, isso na matemática. Agora, na linguagem da computação, para aqueles que são craques em computação, na computação, tá? O A elevado a zero, ele é 1, ele tem valor de 1. Tá? Ele tem valor de 1. Isso na computação. Ok? Então, está explicado para vocês aqui por que todo número elevado a zero ele é igual a 1 e não porque ele é uma convenção matemática. O seu professor, na época que ele ensinou isso, ele devia ter explicado isso para você compreender. Por isso que a matemática se torna chata, por isso que a matemática ela é incompreensível e por isso que matemática é considerado o bicho-papão, porque a forma como ela foi transmitida para vocês foi de forma errônea. Ok? E essa é uma constatação que tem que ser feita. Lamentavelmente, aos nossos professores de antigamente, que Deus o tenha e que, em respeito às suas memórias, eles deram essa visão, né, ou utilizaram esse tipo de mecanismo
que hoje não cabe mais, né? Hoje tem um ditado que diz, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas que movem o mundo, né? Um grande abraço a todos. Até um próximo vídeo, quando eu trarei para vocês mais um Desmistificando a Matemática. Fiquem em paz.